os colegas que desenvolvem um trabalho bem interessante e a proposta é fundamental para aproximar aí a teoria da prática clínica, né, das questões relacionadas à fisiologia do exercício, né, na prática diária. Bom, meu nome é Leandro, eu sou professor de educação física, como o Rafael já havia comentado anteriormente, né? Eu fiz meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP, pela cardiologia, e também tenho uma especialização pelo Instituto do Coração em condicionamento físico e reabilitação cardiovascular, tá? Atuo na docência como professor universitário, palestrante, e também na assistência com programas de condicionamento físico a nível domiciliar para cardiopatas em frente a diversas fisiopatologias cardiovasculares. Também coordeno alguns laboratórios de fisiologia do exercício, especificamente na parte de ergospirometria em clínicas de cardiologia aqui no estado aqui na cidade de São Paulo, né? E a gente vai se virando aí para trazer uma proposta de atuação da educação física em perspectivas pouco exploradas ainda. Então, hoje vamos falar sobre segurança e efetividade do treinamento físico após infarto do miocárdio e cirurgia cardíaca, visto que são duas complicações cardiovasculares muito comuns na população. Bom, essas são minhas formas de contato. Essas são minhas formas de contato, rede social, aí o Instagram, o grupo no Telegram também, que tem um propósito de trabalhar com a perspectiva da cardiologia do exercício, com divulgação de artigos, de eventos gratuitos ou não, né? E tudo que diz respeito ao interesse de profissionais de educação física e fisioterapeutas, né? Então, meu contato de e-mail aí, fique à vontade para a gente poder praticar educação física baseada em evidências, né, no sentido de dar sustentação às nossas práticas à luz das evidências científicas. Bom, antes de iniciar a nossa conversa propriamente dita, eu gostaria de sugerir, né, a leitura do Cardiologia do Exercício, né, do atleta ao cardiopata, essa sua quarta revisão, revisada e ampliada. É importante quem trabalha com essa temática, né, adquirir o seu livro. E nessa quarta edição, eu tive a oportunidade de escrever um capítulo com outros colegas da medicina e da educação física, sobre exercício físico e fibrilação atrial. É um capítulo inédito em livro que trata de cardiologia aqui na América Latina. Então, fiquem à vontade e espero que vocês leiam com atenção o capítulo 23, Exercício Físico e Fibrilação Atrial. Também recomendamos a leitura do Colégio Americano de Medicina do Esporte, a perspectiva de compreender e aplicar as suas diretrizes, o Fisiologia Clínica do Exercício, né, o famoso POLOC, livro de cabeceira, o Fisiologia do Exercício, o Macardo, o clássico Macardo, e o acesso constante aos arquivos brasileiros de cardiologia, no sentido de acessar as diretrizes mais atuais, que embasam, dão direcionamento à nossa prática diária com treinamento físico aplicado a fisiopatologias cardiovasculares, tá? Além de também poder acessar aí as revistas suplementares dos arquivos brasileiros de cardiologia, no sentido de acessar e obter informações nos artigos que diz respeito de interesse especificamente da educação física e também da fisioterapia. Bom, pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre aspectos epidemiológicos das doenças cardiovasculares e atividade física, sobre estrutura e função cardíaca, lembrar alguns conceitos básicos, no sentido de compreender o conteúdo que nós iremos ver posteriormente. Vamos falar também sobre doença aterosclerótica e o efeito do treinamento físico nessas condições. Vamos falar sobre noções de eletrocardiografia, que são compreensões fundamentais e importantes para o profissional de educação física, né, o especialista em exercício que lida com essa temática. Vamos falar também sobre o infarto do miocárdio, cirurgia cardíaca e o efeito do treinamento físico frente a essas duas condições. Vamos falar também sobre segurança e efetividade do treinamento físico para cardiopatas, visto que esse é o foco principal da nossa conversa de hoje. Bom, meus caros, lá por volta de 1945, né, quando iniciou aí a Revolução Industrial, houve uma perspectiva de evolução, claro, né, no sentido de trazer mais comodidade para a população, no sentido de, nessa época, surgiram então os televisores, computadores, várias formas de entretenimento eletrônico, daí veio a internet, e começou também a produzir nessa época vários dispositivos onde não era necessário, não era mais necessário utilizar fios para realizar as suas comunicações. E vejo que nessa mesma época começou a surgir as máquinas a vapor, a gás, né? As máquinas movidas, né, a combustível, e uma maior produção de carros e caminhões no sentido de auxiliar
nessas questões relacionadas à evolução de todo o processo industrial. E diante de toda essa evolução, né, dessas possibilidades de acesso, dessas comodidades, isso inevitavelmente provocou uma redução bem importante do gasto calórico diário das pessoas. Isso, inevitavelmente, levou a uma redução mais importante, significativa, de todo o sistema esquelético, muscular, metabólico, cardiovascular, tá? E isso implicou diretamente em um aumento da prevalência, na ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. E as doenças cardiovasculares, né, estão inseridas nesse contexto. E toda essa condição provocou aí uma chance de evitar 3 milhões de mortes induzidas por todas as complicações, né, que foram citadas. E uma das principais delas, né, justamente o aumento do comportamento sedentário e do sedentarismo, que são condições diferentes. Então, vejam, meus caros, que a ciência vem mostrando para a gente, com evidências bastante robustas, que ao longo dos anos, na medida que nós acumulamos mais passos, né, com a atividade de deslocamento, veja que quanto maior o acúmulo de passos diários ao longo dos anos, né, menores são as taxas de mortalidade quando comparado a acúmulo menores de passos diários ao longo dos anos, visto que isso traz um efeito protetor, mostra um efeito protetor da atividade física no sentido preventivo, sobretudo redução da mortalidade do ponto de vista do estilo de vida fisicamente ativo. Mas então, como que está os níveis de atividade física da população mundial? Estudo recente mostrado para a gente, né, trouxe um estudo que envolveu a avaliação da atividade física em 168 países do globo terrestre, isso corresponde a aproximadamente 96% de todos os países do mundo, e no sentido de verificar se a população realizava o mínimo de atividade física recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que são 150 minutos de atividade moderada, né, de moderada a intensa, ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana. E esse estudo trouxe para a gente um dado bem importante que mostrou que aproximadamente 28% da população mundial é sedentária, não atende às recomendações mínimas de atividade física. Tá? Então, estamos vivendo agora o momento da pandemia da Covid-19, mas é importante salientar que antes já vivíamos pandemias bem importantes que estão relacionadas ao aumento da mortalidade da população, a pandemia da inatividade física, a pandemia da obesidade e de outras desordens da saúde. E veja que o sedentarismo ele se destaca frente aos outros clássicos fatores de risco cardiovasculares. O sedentarismo está relacionado aí a aproximadamente 3 milhões de mortes por ano, tá? Chamando a atenção pelo impacto que esse fator de risco provoca, né, no aumento da prevalência de morte na população de um modo geral. E observe que, na medida que aumenta-se o gasto calórico semanal com atividade física, né, os fatores de risco que induzem ao aparecimento ou agravamento de doenças cardiovasculares, eles sofrem efeitos, né, efeitos positivos. Observamos aqui que, por exemplo, 1.000 quilocalorias despendidas com atividade física na semana, isso evita a ascensão dos níveis de triglicéridos, um marcador muito importante que corrobora para o aparecimento e complicações cardiovasculares, especialmente condições de isquemia e infarto. E veja que gastar pelo menos 2.000 quilocalorias com atividade física durante a semana, isso provoca um efeito no sentido de aumentar os níveis de HDL, o colesterol bom, né, provocado pela atividade física. E outros fatores de risco cardiovasculares, como a pressão arterial, ela sofre um início de uma deflexão com pelo menos 1.500 quilocalorias com atividade física durante a semana, e também evita o aumento da composição corporal, evita o aumento do índice de massa corporal, realizando pelo menos 1.500 quilocalorias gastando pelo menos 1.500 quilocalorias com atividade física durante a semana. Então, vemos aí o efeito protetor, o efeito benéfico da atividade física, do aumento do gasto calórico semanal, né, frente a diversos fatores de risco cardiovascular. Então, veja que dentre as 10 principais causas de morte no mundo, recentemente, né, dado recente, mostrou aí que a doença cardíaca isquêmica e o acidente vascular cerebral, ou seja, as doenças cardiovasculares, figuram aí, né, liderando as duas principais
colocações desse ranking das 10 principais de mortes, causas de morte no mundo, né? Dado bem recente da última década. E o que chama atenção é que a doença cardíaca isquêmica, ou seja, a condição onde inicia um processo de redução do fluxo sanguíneo oxigenado para determinada área do músculo cardíaco, condição que antecede o infarto, está relacionada a mais de 9 milhões de mortes. E essa condição, essa configuração, esse panorama já vem aí liderando há mais de 15 anos, né, essa condição de comprometimento à população mundial. E vejam, meus caros, que... Opa! Como que eu tiro essa... Como que eu tiro esse... Bom. Ô, Rafael, você consegue me ajudar aqui para tirar esse... Leandro. Oi. Como que eu tiro esse controle aqui? Só chegar pro lado ele que ele sai normalmente. Não sei não. Pronto, ficou melhor assim. Não saiu, mas já deu para melhorar. Bom, meus caros, então veja que com o comportamento sedentário, dieta inadequada, todas essas condições provocam, ao longo do tempo, né, o aumento da chance de deposição de placas de gordura abaixo da íntima do endotélio. E essa condição, ao longo do tempo, ela pode provocar uma obstrução parcial ou completa dos vasos, né, especialmente tratando aí de artérias coronarianas. E veja que essa condição, quando está relacionada no processo isquêmico, se pode provocar posteriormente, né, a angina pectoris, a dor torácica relacionada a essa condição de alteração metabólica e vascular local do músculo cardíaco. E observe que, a nível mundial, né, esse panorama da doença arterial coronariana chama bastante atenção. Veja que aproximadamente 56 milhões de mortes no mundo em 2015 foi relacionada à doença arterial coronariana, tá? E dessas, 40% dessas mortes foram relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e outras condições de agravo. E vejo que as doenças cardiovasculares, tá? Especialmente a doença arterial coronariana, dentro de todo esse contexto de mortalidade do mundo em 2015, 8 milhões de mortes por doença arterial coronariana estava relacionado dentro dessa mortalidade por doenças cardiovasculares. E vejo que no Brasil esse panorama não é diferente, tá? Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, mostram e apontam que as doenças crônicas não transmissíveis, né, dentre as doenças cardiovasculares, foi responsável por aproximadamente 73% das mortes em 2015, tá? Então, veja que, dentro desse contexto, né, 41% dessas mortes estavam relacionadas à doença arterial coronariana, condição de isquemia ou infarto propriamente dito. Tá? Mas o que é a doença aterosclerótica que a gente tanto fala, né, que tanto as campanhas tentam trazer para a população? Perfeito. Então, veja que, no contexto mundial, a doença arterial coronariana foi responsável por aproximadamente 56 milhões de mortes no mundo em 2015, dado bem recente. E veja que aproximadamente 70 desses 56 milhões, né, 40 milhões de pessoas morreram por doença crônica não transmissível. Então, dentro desse contexto, envolve as doenças cardiovasculares, diabetes, né, desordem metabólica, câncer e doença pulmonar. E veja que as doenças cardiovasculares, né, aí analisando de uma maneira mais específica, estava relacionada a 18 milhões de mortes, e dentro das doenças cardiovasculares, a doença arterial coronariana, condição de isquemia, do infarto propriamente dito, né, e estava aí foi envolvida em aproximadamente 8 milhões e meio de pessoas que morreram por essa condição.
Esse cenário se reflete para o Brasil da mesma forma que acontece, né, no restante do mundo, e dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, aponta que em 2013, né, esses dados foram publicados em 2015, mas mostram que no Brasil, 72% dos óbitos foram relacionados a doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas as doenças cardiovasculares, tá? Dentro das doenças cardiovasculares, tá? 41% foi relacionado, né, morte relacionada à doença arterial coronariana, condição de isquemia ou infarto propriamente dito. Mas o que é a doença arterial coronariana? É uma condição que, ao longo do tempo, isso corrobora para o acúmulo e deposição de placas de gordura abaixo da íntima do endotélio. Isso, consequentemente, ao longo do tempo, provoca obstrução, né, parcial e podendo até chegar ao ponto de obstrução completa de um vaso. Em se tratando de uma artéria coronariana, né, isso pode trazer implicações sérias, graves e irreversíveis para o músculo cardíaco. Então, veja que essa condição de aterosclerose provoca também um enrijecimento da parede arterial pela hiperativação da atividade nervosa simpática, corroborando, consequentemente, para, né, um vaso mais rígido, tá certo? Isso, consequentemente, diminui a complacência do vaso, aumentando a resistência vascular periférica, aumentando a atividade nervosa simpática, aumentando a pressão arterial, aumentando a pós-carga, então trazendo só complicações que podem trazer aí desfechos mais complexos. Então, veja uma condição de obstrução parcial de uma artéria coronariana, quando observamos esse comportamento metabólico dentro de um miócito, dentro de uma célula do músculo cardíaco, observe que essa condição de hipóxia, ou seja, redução do fluxo coronariano, redução de fluxo sanguíneo rico em oxigênio, isso gera a condição de anaerobiose, tá? Isso corrobora para a redução do pH, complicando ainda mais o processo contrátil das miofibrilas do músculo cardíaco. Isso provocado por uma redução bem importante das mitocôndrias, né, produzirem ATP, produzir energia para que haja o processo contrátil das miofibrilas do músculo cardíaco. E veja que obstruções de uma artéria coronariana acima de 70% já provocam essa condição, tá? Então, esses graus de obstrução, eles são diagnosticados, identificados através de exames específicos. Então, um exame muito comum, que certamente vocês conhecem, é o cateterismo, né, no sentido de poder, utiliza esse exame no sentido de poder verificar o grau de obstrução e, posteriormente, dar sequência com tratamento para evitar a progressão dessa condição clínica. E veja que, quando observamos um traçado eletrocardiográfico normal, né, que a gente chama de ritmo regular ou ritmo sinusal, observe que o traçado eletrocardiográfico clássico, ele traz para a gente, né, uma onda P, complexo QRS e onda T. Lembrando que a onda P está relacionada à contração atrial, o complexo QRS está relacionado à contração, ou seja, à despolarização ventricular, e a onda T está relacionada ao relaxamento, ou seja, o relaxamento ventricular, a diástole ventricular. E observe que, quando ocorre uma situação de isquemia do miocárdio, né, é observar através do eletrocardiograma um infradesnivelamento do segmento ST. Isso indica, né, que há uma condição de isquemia, há uma condição de uma redução do fluxo sanguíneo para determinada área do músculo cardíaco. Então, isso já é uma condição, uma alteração clínica eletrocardiográfica importante que requer cuidados para evitar que isso evolua para a condição de infarto. E veja que essa alteração do segmento ST, né, é uma condição eletrocardiográfica bastante observada em eletrocardiograma de repouso, em teste de esforço, tá, em condição de esforço e condição de recuperação. Então, isso traz para a gente um indicador de isquemia. Mas veja que, mesmo diante de um quadro de isquemia, né, o treinamento físico, o exercício físico, provoca benefícios diante desse contexto. Observe que a melhora da angina em repouso é um dos benefícios mais evidentes, né, dentro desse contexto, visto que, como já comentamos anteriormente, a angina é a dor provocada por alterações metabólicas e vasculares a nível por uma condição de alteração de obstrução
de uma artéria coronariana, né? A dor que o indivíduo sente no tórax por conta dessas alterações. E o treinamento físico ele melhora esse limiar anginoso, ele atenua a dor por angina provocada por treinamento físico. E veja que até a própria gravidade da isquemia ela é reduzida, diminuída significativamente com o treinamento físico. Também há uma melhora da capacidade funcional, ou seja, o indivíduo ele tolera melhor as atividades da vida diária em uma condição de angina, em uma condição de isquemia. Tá? Isso também reduz o grau da própria isquemia miocárdica. Isso aumenta o volume sistólico, ou seja, aumenta o volume de sangue que é ejetado para a circulação a cada batimento cardíaco. Isso reduz também, diminui a chance de que essa angina possa ser um gatilho arritmogênico, tá? Especialmente quando trabalha com cargas submáximas, para treinamento físico, claro. Isso também aumenta a resposta dilatadora do endotélio, ou seja, aumentando, então, né, e aumentando a complacência da arterial no sentido porque o treinamento físico provoca essa maior síntese de óxido nítrico, consequentemente favorecendo para a maior vasodilatação. Tá? Além de aumentar também essa perfusão, ou seja, a forma com que o oxigênio ele perfunde pela parede do vaso, na perspectiva de atender às demandas metabólicas locais. Mas aí, meus caros, vejam que em um quadro de isquemia, né, quando esse quadro o grau de obstrução ele está superior aos 70%, é necessário, né, utilizar uma técnica de tratamento para poder evitar que isso traga agravamentos mais complexos e até incompatíveis com a vida. Então, uma das técnicas bastante utilizada, comumente utilizada, é uma cirurgia chamada angioplastia. Mas o que consiste a angioplastia? Certamente vocês já sabem disso também. A angioplastia, a colocação através de um catéter, né, guiado, leva-se uma malha de aço, né, envolvida em um balão, e quando esse catéter ele chega naquela região de estenose, de obstrução, esse balão é insuflado e essa malha é aberta, no sentido de retomar o fluxo sanguíneo daquela região onde havia sido, né, obstruída ou estenosada. Então, essa malha, que a gente chama de stent, né, ela é aberta e favorece normalmente a redistribuição do fluxo sanguíneo para determinada área do músculo cardíaco. Então, veja que já tem stents mais modernos, né, usando nanotecnologia, são os stents farmacológicos, onde esse stent tem fármacos que evitam a agregação plaquetária. Tá? Mas há alguns casos, por exemplo, em indivíduos com hipercolesterolemia familiar, os stents têm mostrado que não tem sido tão efetivo no sentido de sustentar por muito tempo essa desobstrução do vaso por essa técnica. Então, indivíduos com hipercolesterolemia familiar, eles tendem a reobstruir novamente esse orifício com deposição de placas de gordura, e é necessário repetir a técnica cirúrgica para poder tentar tornar mais efetiva essa distribuição do fluxo sanguíneo. Uma outra técnica cirúrgica bastante utilizada para poder tratar de agravos relacionados à obstrução de artéria coronária é a revascularização, né? O próprio nome já diz, é vascularizar novamente determinada área do músculo cardíaco. Essa é uma cirurgia de peito aberto. Veja que a revascularização consiste em remover uma amostra de um vaso e utilizar esse vaso para fazer uma ponte naquela região onde havia sido obstruída. A revascularização também é muito comumente popularmente chamada, de ponte de Safena. Então, normalmente, esse vaso, né, uma face distal, ela é inserida ali no tronco da aorta, né, e inserida outra face distal na região posterior, né, daquela região da artéria que havia sido obstruída. Ou seja, na perspectiva de garantir o fluxo sanguíneo para determinada área do músculo cardíaco que estava sendo comprometida, né, por conta de uma obstrução parcial bem importante, no sentido de favorecer a atividade metabólica do músculo cardíaco. E veja que, numa condição onde não é possível identificar essas obstruções e não é possível tratar com angioplastia ou revascularização, inevitavelmente isso provoca essa condição de obstrução completa de uma artéria coronariana, isso provoca uma condição de infarto, que nada mais é
né, uma interrupção completa do fluxo sanguíneo para determinada área do músculo cardíaco, gerando a condição de anóxia, tá? E aquelas células daquela região afetada são células que entram em necrose, em morte celular, né? Não é mais possível restabelecer processo contrátil naquela região afetada. Então, instala-se o infarto, né, como comumente já é conhecido, e o infarto é possível identificar, né, além dos sintomas de dor, é possível confirmar isso através do eletrocardiograma, onde, diferente da condição de isquemia, onde nós mostramos um infradesnivelamento do segmento ST, aqui no infarto ocorre um supradesnivelamento do segmento ST. Tá? Essa condição, é, essa condição ela pode ser aguda ou fulminante. Veja que o infarto agudo é aquela condição onde é possível restabelecer as condições clínicas do indivíduo através de técnicas de ressuscitação cardiorrespiratória, como a massagem cardíaca, por exemplo. Isso acontece aproximadamente 85% dos casos. Mas o infarto fulminante é aquela condição onde não é mais possível restabelecer, através da técnica de ressuscitação cardiorrespiratória, restabelecer o processo contrátil do músculo cardíaco. Então, isso está relacionado a aproximadamente 15% dos casos de infarto. Esses indivíduos morrem ou no local ou a caminho do hospital. Além dos níveis elevados de troponina e CKMB, né? São dois marcadores sanguíneos relacionados à necrose celular do músculo cardíaco, além de um aumento de tecido cicatricial relacionado à fibrose, tá? Nessa área lesionada. Tá? E veja que toda essa área lesionada ela sofre um processo hipocinético, ou seja, é uma área que uma das suas principais características é a rigidez daquela região, ou seja, uma área morta não tem atividade elétrica, não tem atividade celular, então quanto maior a extensão dessa área afetada, maior vai ser a área hipocinética, ou seja, a área morta e inativa. E visto que isso pode comprometer, nós vamos mostrar posteriormente no próximo slide, como que isso traz complicações a nível funcional desses indivíduos. Então, é uma condição que chama bastante atenção, né, e pode ser incompatível com a vida. E vejam que, quanto maior aquela área infartada, quanto maior a lesão do músculo cardíaco, menor será a fração de ejeção. Tá? Lembrando que a fração de ejeção é aquela fração de sangue que é ejetada para a circulação, é ejetada pelo ventrículo a partir daquele volume diastólico final, a partir daquele volume máximo que tinha entrado no ventrículo, né, no final do relaxamento. Então, o correto é que o músculo cardíaco ejete para a circulação mais de 50% desse volume que havia chegado, mais de 50% do volume diastólico final. É uma condição de infarto, veja que quanto maior a área infartada, né, quanto maior a lesão, menor vai ser a fração de ejeção. Então, veja que quando essa fração de ejeção ela atinge um valor igual ou inferior a 40%, né, isso já provoca uma desfunção cardíaca, tá? Uma desfunção ventricular. Então, isso traz comprometimentos como redução da capacidade funcional, redução do débito cardíaco e uma série de complicações que podem trazer aí incompatibilidade com a qualidade de vida e com a tolerância ao esforço nas atividades diárias desses indivíduos. Opa. Foi. Mas olha que interessante, meus caros, veja que em uma condição, né, de diagnóstico de infarto ou indivíduos submetidos a uma cirurgia de revascularização, veja que o treinamento físico reduz a mortalidade cardiovascular frente a essas condições. Tá? Veja que estudo recente trouxe para a gente aí que, olha só, essa meta-análise mostrou que aqueles indivíduos que são favorecidos, né, com a saúde cardiovascular após o infarto do miocárdio ou sendo submetido à cirurgia de revascularização, eles reduzem a mortalidade em até 26%, tá? Realizando treinamento físico após essas condições. E veja que é possível também observar uma redução de aproximadamente 18% nas taxas de internação, né, pós infarto agudo do miocárdio e pós submissão à cirurgia de revascularização. Então, já vimos aí um cenário bem promissor, mostrando a importância dos indivíduos que sofrem infarto do miocárdio e que são submetidos à cirurgia de revascularização, poder realizar treinamento físico após essas condições, no sentido de reduzir mortalidade e internação por essas causas.
Mas olha que interessante. Quando nós pensamos aí do ponto de vista de respostas fisiológicas, né, em manobras manobras para verificar respostas biológicas de indivíduos que sofreram infarto, veja que logo após, né, 30 dias após o infarto, olha que interessante, a gente sabe que o dano vascular e o dano autonômico nesses indivíduos são muito importantes. Isso, e eles associados podem trazer complicações, né, ainda mais graves ao longo da vida, especialmente após aí essas complicações de infarto. Então veja, olha só, essa técnica que utilizando a medida da atividade nervosa simpática, né, sendo analisada aí, sendo medida pela técnica da microneurografia, né, indivíduo submetido a 10% da contração voluntária máxima, tá? Ou seja, essa é uma maneira de verificar as respostas dos mecanorreceptores. Veja que indivíduos que sofreram infarto, eles apresentam a resposta da atividade nervosa simpática, ou seja, superior, significativamente superior, quando comparado a indivíduos, né, sem infarto do miocárdio, tá? Indivíduos sem diagnóstico de infarto. Então, veja que a atividade nervosa simpática, né, é muito superior quando comparado àqueles indivíduos sem diagnóstico de infarto. Da mesma forma, observe que a condutância vascular ela é reduzida em indivíduos com diagnóstico de infarto quando comparado com aqueles sem diagnóstico de infarto, mostrando que há uma rigidez arterial mais importante, tá? Há uma maior constrição vascular, né, por conta desse aumento da atividade nervosa simpática provocado, né, por todas as complicações do decorrente do infarto. E veja que a 30% da contração voluntária máxima, ou seja, na perspectiva de estimular os metaborreceptores, veja que a atividade nervosa simpática muscular também é maior, significativamente maior, em indivíduos com diagnóstico de infarto, quando comparado com aqueles indivíduos, né, do mesmo gênero e idade, sem diagnóstico de infarto. Observe que a condutância vascular, ou seja, a velocidade que o sangue percorre pelas artérias, é muito maior em indivíduos sem diagnóstico de infarto do que aqueles com diagnóstico de infarto, mostrando aí que o infarto por si, ele já provoca essa alteração autonômica, né? Especificamente pelo aumento da atividade nervosa simpática, mais constrição vascular, mais dificuldade para que o sangue percorra com velocidade adequada, né, pelos vasos, para atender essa necessidade da musculatura esquelética em receber fluxo sanguíneo efetivo para realizar, né, garantir suas atividades metabólicas locais. E olha que interessante esse estudo do Daniel Martinez, né? Foi um dos artigos da sua tese de doutorado, publicado aí na Hypertension em 2011. Olha que interessante, ele verificou o efeito do treinamento físico, né, a longo prazo no controle autonômico em pacientes após infarto do miocárdio. Veja que interessante. Nesse primeiro bloco aqui de colunas, né, isso aqui representa indivíduos que foram acometidos por infarto, mas não realizaram treinamento físico. Veja que a medida da atividade nervosa simpática através da técnica da microneurografia foi realizada 3 a 5 dias após o indivíduo chegar no hospital com diagnóstico de infarto. Daí foi repetido novamente essa coleta da atividade nervosa simpática 1, 3 e 7 meses após, né, a primeira medida. Então, veja que não houve diferença nenhuma em relação à redução da atividade nervosa simpática nesse grupo de indivíduos que não treinaram. Mas olha que interessante, naquele grupo de indivíduos que foram submetidos a um protocolo de treinamento físico de 4 meses, realizado 3 vezes por semana, e a frequência cardíaca controlada, né, do ponto do limiar anaeróbio ao ponto de compensação respiratória, olha o que acontece a partir de 3 meses de treinamento físico. Ocorre, já é possível observar uma redução significativa da atividade nervosa simpática muscular. E esse ganho, né, esse benefício, ele perdura até 7 meses após a primeira coleta, mostrando que o treinamento físico, a partir do terceiro mês, né, de treinamento físico regular, já é possível observar redução significativa da atividade nervosa simpática, visto que essa é uma disfunção autonômica importante provocada, né, por todas aquelas complicações de descompensação do infarto, tá? Então aí essa isso chama a atenção
né, sobre a importância de que indivíduos nessas condições clínicas, né, possam ser beneficiados com o treinamento físico diante a esse quadro clínico. Então, vejam, meus caros, que é uma condição de infarto, né, como já vimos anteriormente, isso provoca uma redução do débito cardíaco, consequentemente, isso implica em redução, um comprometimento autonômico, como redução da atividade da sensibilidade barorreflexa e, consequentemente, né, um aumento da atividade quimiorreflexa. Isso, inevitavelmente, provoca um aumento da atividade nervosa simpática. Isso, consequentemente, reduz o fluxo sanguíneo. Por quê? Por conta desse aumento da constrição vascular. Essa redução do fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética pode combinar, junto com disfunções relacionadas aos rins, pode combinar a uma miopatia esquelética. Tá? Isso, consequentemente, aumenta os níveis de angiotensina 2, provocando, né, junto com esse aumento da sensibilidade quimiorreflexa, provocando aí, posteriormente, né, o aumento da ventilação e trazendo condições funcionais mais prejudicadas para esses indivíduos. Tá? E todo esse quadro que está exposto na tela para vocês aqui, isso inevitavelmente irá culminar, né, em insuficiência cardíaca, né, em uma miocardiopatia de origem isquêmica. Então, para deixar mais claro essa informação aqui, toda e qualquer complicação cardíaca, isso irá culminar em algum momento da vida em insuficiência cardíaca. E uma das vias de desenvolvimento da insuficiência cardíaca é justamente, né, o infarto, que a gente chama de miocardiopatia isquêmica. Ok? Mas veja, vimos aí que essa disfunção autonômica relacionada ao aumento da atividade nervosa simpática, ou seja, a hiperativação simpática, isso é um dos principais prejuízos que podem estar ocorrendo vascular, redução da condutância vascular e, consequentemente, implicações funcionais dentro desse contexto. E esse aumento da hiperativação simpática, inevitavelmente, irá provocar disfunção funcional. Por quê? Porque isso irá aumentar a frequência cardíaca. Esse aumento da frequência cardíaca, né, esse desespero do coração em tentar atender demandas metabólicas da musculatura esquelética, né, provoca esse aumento da frequência cardíaca, inevitavelmente reduz o volume sistólico, tá? E isso implica diretamente uma redução do débito cardíaco, ou seja, da quantidade de sangue que é ejetada pelo coração a cada minuto. E veja que toda essa complicação, né, vai trazer repercussão diretas no consumo máximo de oxigênio, ou seja, na capacidade do indivíduo utilizar o oxigênio para realizar as atividades metabólicas, né, e aumentar, isso, tolerar o esforço das atividades da vida diária. E veja que essa diferença arteriovenosa, ou seja, essa redução de complacência dos capilares em receber o sangue arterial, né, o transportar para dentro da célula, isso está diminuído nessas condições de hiperativação simpática, isso, consequentemente, relacionado a essa redução do débito cardíaco, inevitavelmente, meus caros, irá reduzir significativamente o VO2. Então, é uma das principais vias de compreensão da redução da capacidade funcional desses indivíduos. Tá? Então, veja por que é importante levar em consideração aspectos da capacidade funcional em um indivíduo que sofreu infarto do miocárdio, por exemplo. Né? Veja que, quanto menor esse percentual atingido, né, em uma avaliação, um teste de esforço, em uma avaliação cardiorrespiratória, quanto menor o percentual da capacidade funcional atingido, esperado para a idade daquele indivíduo, né, pior será a sobrevida, menor será a sobrevida dessas pessoas. Então, veja que implicações na capacidade funcional traz repercussão relacionada à sobrevida das pessoas, ou seja, maior capacidade funcional, menores taxas de mortalidade. Menor capacidade funcional, maiores taxas de mortalidade. E veja que o treinamento físico ele pode ser efetivo no sentido de auxiliar esses indivíduos a melhorar a capacidade funcional. E veja que, comentamos anteriormente, explicamos para vocês, né, relembramos aí o conceito e a compreensão da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, né, que é um indicador de função ventricular. Esse estudo bem interessante, publicado em 2011, mostrou o seguinte, ó, acompanhem comigo, veja que nessa coluna vermelha, tá,
está relacionada à progressão do tempo médio de início, ou seja, do quanto tempo o indivíduo começa a realizar condicionamento físico após o infarto. E veja que, na medida que esses indivíduos aumentam o tempo para começar o programa de condicionamento físico, né, mais prejuízos são observados em relação à redução dessa fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Por outro lado, observe que quanto mais precoce em relação às semanas, né, as primeiras semanas após a alta hospitalar, a liberação para fazer exercício, quanto mais precoce esse início, né, são observados maiores ganhos em relação à fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ok? Vamos relembrar que a fração de ejeção do ventrículo esquerdo é uma variável que é preditor de mortalidade, né? Lembra quando eu comentei com vocês anteriormente que valores iguais ou inferior a 40% de fração de ejeção, isso indica disfunção ventricular, tá? Então, veja aqui que o treinamento físico, quanto mais precoce iniciado após o infarto, né, maiores são os ganhos em relação à fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Mas veja que interessante, além de começar precocemente, observe que quanto mais tempo esses indivíduos permanecem no programa de reabilitação cardiovascular, maiores também serão os ganhos em relação à fração de ejeção. Observe que nessa escala, na medida que a gente regride em relação ao tempo de permanência no programa de reabilitação, piores são os ganhos em relação à fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Mas qual que é a principal mensagem desse estudo? Ele diz que após um infarto, né, após um infarto do miocárdio, quanto mais precoce o indivíduo retornar, iniciar o programa de condicionamento físico, e quanto mais tempo ele permanecer nesse programa de condicionamento físico, maiores serão os ganhos relacionados à fração de ejeção do ventrículo esquerdo, visto que maiores ganhos de fração de ejeção está relacionado à redução de mortalidade. Quando aumenta a fração de ejeção, isso inevitavelmente aumenta o débito cardíaco, aumenta o volume sistólico, e o treinamento físico, como ele atenua a frequência cardíaca, atenua a hiperativação simpática, consequentemente diminui a frequência cardíaca, isso promove mais tempo de enchimento ventricular. E lembrando aí que a lei de Frank-Starling diz que quanto maior a distensibilidade, maior é a potência de contração, e isso traz para a gente uma redução de frequência cardíaca, maior débito cardíaco, e, consequentemente, né, um maior VO2, um maior consumo de oxigênio a nível periférico pela musculatura esquelética e, consequentemente, melhoras em relação à capacidade funcional. Se aumenta a capacidade funcional, o que acontece? Reduz as taxas de mortalidade. Então, o que nós vimos até agora é que o treinamento físico é efetivo no sentido de auxiliar no tratamento de complicações autonômicas, vasculares, hemodinâmicas e funcionais de indivíduos com diagnóstico de infarto ou submetido à cirurgia cardíaca. E veja que interessante, para cada 1 ml aumentado, né, estimulado, esse aumento estimulado com treinamento físico, reduzem até 10% a mortalidade cardiovascular desses indivíduos que sofreram evento cardiovascular. Então, esse é o tipo de informação que deve ser propagada, deve fazer parte do nosso discurso diário acerca dessa temática. Então, vejam, meus caros, que a reabilitação cardiovascular, né, após o infarto, ela reduz a mortalidade total, reduz a mortalidade por questões cardíacas específicas, tá? E reduz a chance de reinfartos, ok? Então, veja que essa condição é assegurada com a prática regular de treinamento físico, né, após o diagnóstico de infarto. Então, veja que vários são os benefícios que o treinamento físico provoca, né, após o diagnóstico de infarto, e veja que todas essas adaptações já estão bastante sustentadas pela ciência, trazendo aí evidência e segurança para trabalhar com esse público, tá? Então, veja que em relação aos benefícios sistêmicos, a gente observa aí uma redução da sarcopenia, né? A saúde vascular melhora. Em relação a aspectos metabólicos, veja que indivíduos com diabetes tipo 2, né, eles conseguem uma melhora importante, né, no quadro clínico, como redução da hemoglobina glicada, o aumento da sensibilidade à insulina e redução do índice de massa corporal. Esse aumento da capacidade aeróbica, ou seja, o aumento da capacidade funcional, está relacionado aí com uma maior ativação da atuação das enzimas oxidativas, tá?
Em indivíduos hipertensos, a hipertensão associada à cardiopatia, veja que no aspecto da hipertensão, né, é possível observar redução significativa da pressão arterial sistólica e diastólica e uma melhora na função autonômica, especialmente um aumento da sensibilidade barorreflexa, indicando aí um melhor controle, um controle barorreflexo no sentido de controle da pressão arterial. Veja que no aspecto de marcadores relacionados aí à agregação plaquetária, é possível observar uma redução do quadro de dislipidemia relacionada à redução do triglicéridos, um dos principais agregantes plaquetários que corroboram para esse aumento da placa de ateroma abaixo da íntima do endotélio, evitando, então, esse aumento, essa chance de provocar aí obstrução parcial ao longo do tempo. Todo o processo inflamatório também é observado sobre esse aspecto, benefícios como a redução das espécies reativas de oxigênio, né, redução dos níveis de proteína C reativa, é um marcador inflamatório bem importante, tá? E a redução também de citocinas inflamatórias. Por outro lado, pensando nos benefícios cardíacos, né, como já ficou bem claro para a gente, né, que a função cardíaca é melhorada, observada pelo aumento do débito cardíaco e aumento do volume de ejeção, né? Os danos que podem ocorrer relacionados a uma condição de isquemia, eles são reduzidos com a prática de treinamento físico. Isso ficou bem claro para a gente também. E veja que no aspecto macrovascular é possível encontrar uma redução dessas placas de ateroma, mas é importante deixar claro o seguinte, que os poucos estudos que mostraram redução da placa de gordura com o treinamento físico foram estudos onde os indivíduos foram supervisionados por mais de 5 anos com treinamento físico regular associado à dieta hipocalórica e bem distribuída ao longo das 24 horas, tá certo? E mais uma série de benefícios vasculares, como o aumento da atividade, da atividade vascular, né, um aumento da função endotelial, principalmente pelo aumento da síntese, né, de óxido nítrico, provocando aí, né, mais vasodilatação, mais uma série de benefícios e também benefícios a nível metabólico, né, como um aumento da fosforilação oxidativa, trazendo aí um aumento da capacidade funcional. Então, fica bem claro para a gente que o treinamento físico, naqueles indivíduos que sofreram um evento cardiovascular, especialmente um infarto, né, aqueles que são submetidos a treinamento físico, eles apresentam uma frequência de mortalidade menor quando comparados com aqueles indivíduos que não são submetidos a treinamento físico, que mantêm o comportamento sedentário, tá? Ou sedentarismo. Mas veja interessante, essa meta-análise trouxe para a gente uma informação muito, muito importante, mostrando aí que em 19 clinical trials, envolvendo aproximadamente 3.000 pacientes com doença arterial coronariana, ou seja, indivíduos com diagnóstico de infarto, indivíduos com dor torácica, né, a angina, ou submetidos à cirurgia de revascularização, trouxe para a gente que quando a gente fala de tratamento com treinamento físico, é importante deixar claro que não é só o exercício que provoca todos esses benefícios, né? É claro que o exercício tem o seu papel no sentido de, quando a gente trabalha de forma isolada, ele tem o seu papel protetor, no sentido de evitar novos reinfartos, no sentido de trazer todos os benefícios vasculares, autonômicos, tá? Mas veja que quando nós conseguimos controlar outros fatores de risco, como, por exemplo, cessar o tabagismo, controlar o colesterol, tá? Controlar a pressão arterial, associado ao treinamento físico, isso potencializa, tá? Potencializa o efeito preventivo dentro desse contexto da reabilitação. Então, veja que associar o controle de outros fatores de risco com o treinamento físico, isso potencializa, né, esse efeito preventivo e descompensação clínica, né, após o diagnóstico de infarto ou tendo sido submetido à cirurgia cardíaca, tá? E eu pergunto para vocês, o exercício físico para tratar fisiopatologias cardiovasculares, ele é efetivo, né? Ele é recomendado? Então, nós podemos confirmar isso para vocês que realmente é efetivo, é recomendado. Observem que, quando a gente leva em consideração o que os documentos dos órgãos oficiais de saúde, né, os consensos, as diretrizes, traz para a gente aí forma de tratamento em algumas fisiopatologias,
observe que a coronariopatia, né, ela tem grau de recomendação A, nível de evidência 1, ou seja, estão no topo da pirâmide das evidências científicas, mostrando que, né, o treinamento físico deve fazer parte do tratamento dessa condição de coronariopatia, de insuficiência cardíaca, tá? De revascularização, ou seja, cirurgia cardíaca, né, de valvopatias e de outras condições clínicas. Então, nós precisamos adotar essas informações no nosso discurso diário, né, no sentido de defender essa perspectiva de tratar, de auxiliar no tratamento de indivíduos que foram submetidos à cirurgia cardíaca ou acometidos por infarto, né, auxiliar o tratamento com o treinamento físico. Então, veja, algumas pessoas ainda têm receio de trabalhar com esse público por conta da insegurança que é gerada diante do perfil clínico que esses indivíduos apresentam. Mas, né, o exercício físico, ele é seguro para trabalhar com cardiopatas, tá? Porque mostra que o nível de complicação é muito baixo. Nesse estudo muito clássico, né, na nossa diretriz, vocês conseguem encontrar essa referência largamente utilizada aí nos estudos que envolvem condicionamento físico para cardiopatas. Esse estudo envolveu aproximadamente 52 mil indivíduos e mostrou que acontece uma parada cardíaca, veja, uma parada cardíaca para cada quase 112 mil pacientes por hora aula de treino. É uma frequência muito baixa. Acontece um caso de infarto para cada quase 784 mil pacientes por hora aula de treino. Quando se a gente ligar a TV agora, assistir um jornal, certamente a gente vai encontrar informações aí, como tem sido comumente transmitido para a população, informações de que, olha, aconteceu um caso de morte na academia tal por infarto. Normalmente, esse tipo de ocorrência acontece com indivíduos aparentemente saudáveis que negligenciaram, né, todas as tratativas para iniciar um programa de condicionamento físico. Desde que o indivíduo cardiopata, quando ele é liberado para poder fazer condicionamento físico, para fazer reabilitação, né, ele já está otimizado do ponto de vista clínico e medicamentoso. Então, isso é um critério de segurança robusto para que possamos iniciar e supervisionar programas de condicionamento físico para essa população. Então, treinar cardiopatas, né, estando otimizados e tendo sido submetido a exames, é muito mais seguro do que atender um indivíduo aparentemente saudável com fator de risco cardiovascular que não apresentou nenhum critério de segurança para começar um programa regular de treinamento físico. É importante refletir sobre esse ponto de vista. E tem sido cada vez mais comum, meus caros, esse tipo de situação. O indivíduo que foi acometido pelo infarto do miocárdio, tendo sido submetido à cirurgia cardíaca, né, após a alta hospitalar, tem sido cada vez mais comum, né, os médicos dizerem que, olha, agora o senhor precisa fazer exercício de condicionamento físico e aumentar a esperança de vida, visto que o treinamento físico é eficaz e seguro, mas deve ser com um profissional especializado. Isso aí traz para a gente o real contexto que estamos vivendo, que é a escassez de profissionais preparados para atender cardiopatas que tendo sido acometidos por essas complicações. Então, mas os pacientes perguntam se os médicos podem indicar um profissional, né? Então, qual que é a ideia, o que esse diálogo traz para a gente, né? Isso é para poder nos provocar no sentido de procurarmos estar melhor preparados para atender essa parcela, né, cada vez mais crescente da população, né, acometidas por fisiopatologia cardiovascular, especialmente infarto e cirurgia cardíaca, tá? Então, nessa conversa nossa de hoje, nós podemos concluir, né, que o avanço tecnológico contribuiu para o comportamento sedentário, claro, um dos principais fatores de risco cardiovascular, né? As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Isso ficou muito claro para a gente. Mas o treinamento físico provoca benefícios no quadro de isquemia, né, isquemia miocárdica. O treinamento físico também reduz a mortalidade e internação após infarto e cirurgia de revascularização. O treinamento físico reduz a atividade nervosa simpática muscular e aumenta a capacidade funcional após, né, a condição de infarto. Após o infarto, é necessário controlar outros fatores de risco, né,
para potencializar o tratamento e aumentar o efeito protetor da reabilitação. A frequência de mortalidade ela é menor em indivíduos ativos após um evento cardiovascular, quando comparado com aqueles, né, que insistem no comportamento sedentário. E o início precoce e a permanência num programa de condicionamento físico, ou seja, a permanência prolongada em um programa de condicionamento físico, é fundamental para obter ganhos relacionados à função cardíaca. Veja que isso provoca aumento da fração de ejeção ventricular, e, consequentemente, visto que esse é um indicador, né, é um preditor de mortalidade. Aumento de fração de ejeção, redução de mortalidade. Né? E a gente pode afirmar categoricamente que o treinamento físico ele é eficaz e seguro após infarto do miocárdio, né, e após cirurgia cardíaca. Eu gostaria de agradecer vocês a atenção. Eu falei um pouquinho rápido da metade para o final por conta do tempo. E obrigado pela oportunidade aos idealizadores do canal. E estou à disposição de vocês e fiquem à vontade para perguntas para a gente formar opiniões juntos. Obrigado.